De volta aqui no canal UOL, seguimos com o de primeira. Hoje quentíssimo, hein? Sempre é quente, mas hoje tá quentíssimo. Muitas apurações. Tá Treinadores balançando, outros caindo. Essa roda do futebol brasileiro. Então vamos falar do derby? Derby no sábado, Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0. Aliás, ficou até barato, viu? Poderia ter sido mais. Teve bola na trave, teve gol anulado, o Everton pouco viu a bola. Um Verdão que finalmente parece que chegou em 2025. A gente está vendo aí já os melhores momentos da partida. Para muitos, a melhor atuação desse Palmeiras neste ano. Para você foi, PVC? Vamos trazer as apurações já, vamos saber como é que foi a estreia do Paulinho, o que estão pensando, o que a comissão técnica está pensando para ele, outros jogadores também. E aí, PVC, como é que foi essa Eu acho que foi, mas o Palmeiras teve boas atuações contra o próprio Corinthians, no 1-1 e no Allianz Parque, na fase de classificação do Paulista. Teve momento importante contra o São Paulo, no jogo do pênalti do Vitor Roque. O Palmeiras foi ligeiramente superior. Eu acho que foi a melhor atuação, porque foi uma boa atuação que resultou em eficácia, como diz o Abel. Mas assim, o Palmeiras teve outras boas atuações no ano. E essa atuação contra o Corinthians, ela determina que o Palmeiras está na mesma posição do Flamengo, mas vale olhar para a tabela que a gente vai ter daqui a pouco, que a tabela do Palmeiras é muito difícil, e nesta semana especificamente ela é muito complicada, enquanto, em teoria, a do Flamengo é mais simples. Ou seja, o campeonato não vai acabar no primeiro turno, mas o Palmeiras não tem chance de ter instabilidade nas próximas semanas em função dos adversários que vai enfrentar. Agora, foi um jogo, aquilo que eu estava dizendo sobre estar no jogo, eu fui ao Barueri, eu estava no estádio, então você começa a olhar, o Abel puxou o Roger Rios para a esquerda. Mas por que ele puxou o Roger Rios para a esquerda? É muito importante você olhar por as razões. Porque o Zé Martínez tinha vindo para a direita do Corinthians. E ele estava colocando o Richard Rios para marcar o José Martínez como meia esquerda. Ele inverteu o Rios, por quê? Porque ele estava marcando individual. Ao mesmo tempo, você entendeu o posicionamento do Felipe Anderson pela direita, o Estevão por dentro, ele sai do contraste com o lateral esquerdo. E o entendimento de como usar os gatilhos, para a mesma expressão que o Abel usou, para marcar o Carrilho. O Abel falou uma coisa que a gente está dizendo aqui no De Primeira faz um tempo. O melhor jogador do Corinthians neste ano não é o Memphis, nem o Yuri Alberto, nem o Garro, é o Carrilho. E o que ele fez? Ele conseguiu construir um cenário de marcação do Carrilho com a aproximação do Bruno Fux, com a aproximação do Richard Rios, outras horas do Martínez, para fazer a marcação do Carrilho. Quando o Carrilho mudou de posição, ele mudou a posição do Richard Rios. Por causa do José Martínez, mas também pelos gatilhos de marcação para tirar o espaço do Carrilho que não conseguiu jogar. Tem um adversário. Às vezes a gente olha só para o seu time e esquece que o adversário está se movimentando no contraste com o seu time. Fulano não jogou nada, mas quem marcou? Como é que foi o jogo para ele? Quem é que estava contrastando com ele no dia a dia, naquele jogo, naquele momento? O caso do Carrilho no sábado foi muito importante nesse cenário. Agora, foi a melhor partida, mas eu queria depois mostrar um pouco da tabela e do que vai acontecer e perguntar por que está acontecendo desta maneira neste campeonato. A gente vai mostrar já. Hernan, você falou um negócio no intervalo que eu esqueci, hein, de te perguntar. Daqui a pouco a gente conversa do Pablo Maia. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco a gente fala. Então vamos falar desse Palmeiras? E é engraçado porque o palmeirense, né, e a gente via muitas críticas. O elenco do Palmeiras, nossa, mas esse time do Palmeiras não dá. Esse time do Palmeiras não dá. E aí você vê, de repente, o Vitor Roque jogando muito, o Flaco Lopes entrando, jogando bem, as substituições que o Palmeiras fez. Sai Vitor Roque, entra Paulinho. E como o Felipe Anderson está mais à vontade, mais né? à vontade. Se encontrando no time, esse posicionamento novo que o Abel arrumou para ele, com o Estevão ali mais pelo meio. O Estevão pelo meio que vai jogar assim na Europa. Então, assim, você vê que o Palmeiras é um time muito bom, né? E o trabalho do treinador não é um trabalho que, se esfarelou, o Abel largou, o Abel não quer nada com nada. Bateu no teto, nossa, ele não consegue extrair mais nada. Eu acho que a gente tira muitas conclusões às vezes
totalmente precipitadas e resultadistas. E eu sempre escutei, o Abel acha que vai ser um ano muito difícil para o Palmeiras, porque é um ano de reconstrução, é um ano de mudança de chave, de novos jogadores, de novo esquema. E é também um desafio para a comissão técnica. E o Abel estava muito preocupado em não achar essas alternativas. E aí acontece o que aconteceu no Paulista de perder para o maior rival, de repente você chega no primeiro jogo no Allianz Parque contra um baita de um adversário e você não consegue vencer, que é o Botafogo. Então várias coisas foram meio que tirando o sono do Abel e ainda preciso achar alternativas. E aí quando começa a encaixar, encaixa um jogo da maneira que foi nesse derby, que poderia ter sido 5, 6 gols, acabou 2-0, a percepção é outra e a comissão técnica começa a trabalhar de uma maneira mais tranquila. Você sabe um jogo que mudou o planejamento do Palmeiras esse ano? Qual? O Água Santa. Isso é informação. O Palmeiras tinha determinado lá no início, o Abel falou muitas vezes em coletiva isso, que o time ia jogar com as reservas e variando o time, um jogo um time, outro jogo outro time, com titulares e reservas mesclados, até que veio o empate contra o Água Santa. E naquele jogo, pela pressão externa, porque mesmo os times mais organizados do Brasil sofrem por pressão externa, o Palmeiras mudou o planejamento. E isso tem um impacto, tem ainda um impacto físico nos jogadores. Porque o planejamento físico era até o jogo contra o Água Santa. Quando empata com o Água Santa e corre o risco de ser eliminado do Paulista, você fala, vão mudar, vão botar o time titular para jogar. E isso tem impacto em jogadores. Eu não vou dizer exatamente qual impacto, mas, por exemplo, a lesão do Marcos Rocha pode ter a ver com isso. A lesão agora do Murilo pode ter a ver com isso. Não estou dizendo tem a ver, Sim. mas pode ter a ver com isso. Porque você planejou uma coisa fisicamente, taticamente, tecnicamente para a equipe, e à medida em que a pressão vem de fora, você muda isso. E no caso do Palmeiras, o empate com a Água Santa em Brasília mudou o planejamento para os jogos seguintes. Já que você citou esses jogadores, temos alguma previsão de quando eles podem retornar? O Murilo foi Marcos sacado do Rocha jogo volta no agora. aquecimento. Marcos Rocha retornando, mas teve o Fux também que sentiu um desconforto muscular. Alguns problemas na zaga. Inclusive o Abel também falou sobre o Naves, né? Não sei se isso pode mudar o planejamento para o futuro do Naves. Pode influenciar ou o Naves Não, é mesmo... agora fechou a janela. Né? Agora só na Agora abertura só da na janela. na janela especial do Mundial. Ficou muito... Primeiro assim, que o Murilo ainda vai passar por um período de recuperação. Né? Um mês, aproximadamente. Teve uma lesão muscular e o Fux não teve lesão. Não teve lesão o Fux, não foi detectada a lesão. Então é um jogador que pode estar à disposição aí até, de repente, na quarta-feira. E o Rocha pode jogar na quarta-feira. E o Rocha pode voltar na Rocha quarta-feira. voltou para o banco no sábado. Pode voltar a jogar como titular. É importante falar sobre o Naves, que a gente vinha alertando. Bater bumbo aqui, né, PVC? Bater bumbo. Ia ser uma queda de braço. E numa queda de braço, o Abel fez isso aqui, ó, pum, no sábado. Porque falou abertamente. Quer liberar? Beleza. Tá livre, vai embora. Tem ele falando que Tem? Eu Vamos achei ouvir o Abel, forte. então, sobre o Naves. Olha, o Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair e nós deixámos sair, mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora, o Botafogo, e apareceu porque tem um jogador lesionado e nós não vamos emprestar um jogador. Se quiser, paga, há um preço e não é muito caro. Se quiserem esse jogador, pagam e a gente não tem... Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival, nenhum. Agora não vamos emprestar com a opção de compra, porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota, não é? Sabemos aquilo que fazemos. Como eu te disse, o Naves pediu muito para sair, nós sim senhor. Houve uma outra abordagem, mas nada de concreto, ficámos à espera que o empresário trouxesse algo de concreto. Não trouxe nada, como tu disseste, é nosso jogador. Infelizmente hoje, como tu disseste muito bem, o Murilo lesionou-se. Como tu disseste muito bem, apesar de ter pedido muito para ir embora, jogou muito no Paulistão, inclusive entrou na final, como tu sabes, portanto. A concorrência ela é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos
é aceitar negócios que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até o final, até meio do ano, e ver o que é melhor para todas as partes. Mas essa é uma questão mais do departamento de futebol, não é uma questão minha. Eu já disse que gosto muito do jogador, inclusive jogou muito connosco. Tá aí o Abel, então, falando sobre a situação do Naves, bem o cenário que você apresentou. E o Abel falou, ó, não mexe aqui. E o Abel, ele tem muito claro na cabeça dele que ninguém vai jogar forçando. Tipo assim, não é, o empresário reclamou com o diretor de futebol e aí vamos dar mais chance. Não tem essa com o Abel. Com o Abel ninguém escala. Se escala no campo. E aí ele fala de oportunidades e tal. É bem verdade também que ele tinha dito lá atrás, o Abel, que daria mais oportunidades ao Naves e de repente ele escala o Benedetti em 2 jogos. Inclusive escalou o Benedetti como centroavante num jogo do Paulista. Então ficou aquela sensação do jogador, poxa, aqui eu tô vendo a minha casa cair, entre aspas, né? Chegam 2 jogadores da posição. O jogador queria muito sair, só que não teve esse acordo porque o Palmeiras entendeu que era só vendendo para dar negócio. Isso que o PVC trouxe para a gente aqui na semana passada já. Só topa vendendo. Foi o que ele confirmou na fala. Isso aí. Ele topa ser. Ele não tem que segurar o jogador. Não tem que atrasar a vida do jogador. Mas para não atrasar a vida do jogador, tem que ter uma proposta que seja boa para os 2 lados.